Como é que é, pessoal? Eu sou o Gui e neste vídeo vamos comentar sobre o novo anime Monsters da Netflix que acabou de ser lançado. Será que ficou bom? Será que a história de Monsters faz sentido canonicamente com o universo de One Piece? Spoiler, eu vou já dizer que eu acho que não. Mas vamos aí então falar sobre isso, que eu neste vídeo explico tudo. Então, bora lá, pessoal. Para quem caiu aqui de paraquedas e está meio perdido, este anime, o Monsters, é a adaptação de uma das primeiras obras de Eiichiro Oda. Que antes do One Piece começar a ser publicado, o Oda ele tinha lançado uma coletânea de one-shots, chamada do Wanted, onde ele contava várias histórias isoladas. E justamente uma dessas histórias isoladas foi aqui a Monsters, que foi agora adaptada para este anime. E a princípio estes one-shots não seriam canónicos ao universo One Piece, até porque nesta coletânea nós temos um one-shot com o nome de Romance Dawn, que muitos já devem conhecer, mas para quem não sabe é basicamente a primeira versão do One Piece. Que lá em Romance Dawn temos vários personagens que depois até vemos a aparecer na obra final, porém eles tinham backgrounds e personalidades diferentes. Aqui um exemplo rápido é que, por exemplo, o avô do Luffy, o Garp, ele no Romance Dawn, ele era pirata e não marinheiro. Mas basicamente aqui o Oda no Romance Dawn ele ainda estava a experimentar e a decidir que rumo é que a história iria tomar. Então, obviamente, pela lógica, aqui o Romance Dawn, nem as outras histórias desta coletânea seriam canónicas ao universo do One Piece. Porém, agora com a chegada do anime Monsters da Netflix e mais especificamente com aquela cena final que é mostrada no fim do episódio, eu acho que nós podemos dizer que esta história começou a ser canonizada, ela passou a ser canónica. Mesmo que na minha opinião não faça muito sentido. E porquê é que eu digo isto? Vamos lá então. Aqui o anime Monsters, ele conta a história do ano passado do Zoro, o lendário deus da espada Shimotsuki Ryuma. Mais especificamente no dia em que ele matou o dragão. Quem viu One Piece com certeza já ouviu esta história. E a história basicamente é que há 10 anos atrás alguém tinha roubado o chifre do dragão, que era ali uma relíquia com o poder de controlar um dragão. E por causa disso, uma cidade tinha sido completamente aniquilada. E agora, 10 anos depois, nós acompanhamos aí o nosso amigo Ryuma e ele era ali uma pessoa que tinha muita dificuldade em gerir o dinheiro. Então ele andava ali de cidade em cidade a tentar comer de graça. É um vagabundo esse Ryuma. Só que entretanto, numa dessas paragens do Ryuma, numa dessas cidades, acontece aí uma treta e o chifre do dragão ele é soprado novamente. Então o dragão chega para aterrorizar aquela cidade, assim como aconteceu há 10 anos atrás. E eu não vou querer entrar muito mais na história, até porque é um episódio muito pequeno, tem 20 minutos, e eu acho que se eu for contar mais detalhes pode acabar por estragar a experiência para quem ainda não viu, e eu acho que vale muito a pena ver. Agora, eu disse que achava que Monsters não fazia sentido ele ser canónico, porque é-nos dito em One Piece que o Shimotsuki Ryuma foi um espadachim que ele matou um dragão para salvar o país do ano há 400 anos atrás. E como vimos aqui no anime Monster, esta história não se passa no país do ano, passa-se ali numa cidade meio com temática de Velho Oeste. Então realmente acaba por criar aí um furo de roteiro e acaba por não fazer muito sentido canonicamente. A não ser que ele matou 2 dragões, um aqui e outro em um ano. Mas eu acho que não é por aí, eu acho que realmente é ali meio um furo de roteiro, até porque esta história, a Monster, ela foi feita antes do One Piece ser criada, então normal haver aí umas inconsistências. Mas lá está, aqui eles ao terem colocado aquela cena pós-créditos, que aparece lá em Thriller Bark, quando o Ryuma passa a espada para o Zoro, o que eles nos querem passar aqui é que sim, Monsters é canónico ao universo do One Piece. E eu sinceramente até vou passar aqui um pano, porque eu realmente gostei do anime, é um anime curto, mas ele passou uma vibe muito gostosa daquele sentimento que eu tinha quando eu via ali o início do One Piece. Eu não sei se quem viu também sentiu essa vibe. É quando as coisas eram mais simples, estás a ver? É aquela cidadezinha ali, tem aquele núcleo mais fechadinho. Não sei, deu-me uma certa nostalgia este especial, então por causa disso eu gostei muito, então eu até relevo. Querem pôr canon? Deixa estar canon. Eu não vou ser eu que vou ser contra ser canon. Se querem que seja canon, deixa ser canon. Mas agora, visto que Monster é canónico, meio que aparece aí uma cena curiosa, que é o facto de existir um artefato mágico em One Piece, que era ali o chifre do dragão. E à partida, eu achava que não existia magia em One Piece. Óbvio que nós temos as frutas e os poderes das frutas, mas quando eu digo magia, é magia mesmo, como a dos magos. E falando em magos, se eu não me engano, lá no one shot que eu comentei, no Romance Dawn, eu acho que aparece lá um bacana que ele tem magia, usava magia, era meio mago, não sei dizer. Como não era canónico, eu nunca dei tanta relevância, então interessante que o Oda sempre teve essa ideia aí da magia. Mas como eu estava a dizer, à partida eu pensava que magia não existia no universo de One Piece, e lá está, isso meio que criava aqui outra incongruência com o mundo do One Piece e Monsters. Só que, agora com os capítulos mais recentes do One Piece, eu acho que meio que nos foi provado, meio revelado, e não foi 100% confirmado, mas que eu acho que foi revelado que sim, já existe magia no universo do One Piece. Nós só ainda não tínhamos sido apresentados a ela até agora. E nós vimos isso quando nos foi mostrado os poderes do Gorosei Saturno e aquele pentagrama que ele usou para se poder teletransportar. E eu não sei vocês, mas para mim, pentagrama é magia. Obviamente não temos, como eu falei há bocado, ainda não temos a confirmação 100%.
que isto aqui é de fato magia e não poder de uma fruta, mas na minha opinião, e aqui a minha teoria, é que isto não é poder de fruta nenhuma. Estes poderes aqui dos Gorosei é algo que ainda não vimos no One Piece até agora. Eu acredito que seja mesmo algo magia, assim um poder que não seja diretamente, que venha diretamente de uma fruta, que seja alguma coisa, se calhar o sauce das frutas. Não sei se sei explicar, mas por exemplo, em vez de ser fruta de alguma coisa, os poderes que eles têm é aquela coisa. Não sei se vocês estáis a perceber mais ou menos aqui o meu ponto, mas é como se eles tivessem ali o pináculo do poder, de onde veio o poder das frutas. Mas é só a minha teoria, isto aqui não está confirmado, pessoal. Então agora, fora aquele ponto que eu mencionei, do dragão ter sido morto em um ano e não aí numa cidade random qualquer, até que faz sentido sim Monsters ser canónico. E agora voltando aqui a falar do Monster, eu acho que se tu és fã do One Piece, eu acho que vale muito a pena ver. É uma história nice, é curtinha e é bastante interessante até para nós vermos, quem já é fã do One Piece, como é que era a personalidade do Ryuma. Porque lá em Thriller Bark, como eles tinham ali a sombra do Brook, meio que não era bem o Ryuma. Era o Ryuma, mas não era bem o Ryuma. Então, aqui neste anime, no Monster, nós conseguimos ver exatamente como é que era a personalidade do Ryuma. Então, eu acho que por esse lado é porreiro nós irmos vendo. E até mesmo aqueles paralelos que nós temos entre o Ryuma e o Zoro, e até o Cirano e o Mihawk, aí as inspirações são óbvias, principalmente no Cirano e no Mihawk. E eu acho que esta história, para quem é fã do One Piece, até acaba por melhorar aquela cena que nos é mostrada de Thriller Bark, quando o Ryuma passa a espada para o Zoro. Porque como vimos aí no anime, é-nos mostrado que o Ryuma trata a espada como se fosse parte do corpo dele. Ele basicamente segue a filosofia que a espada é o espadachim. E quando alguém esbarrava na espada dele, mesmo que fosse sem querer, ele tomava isso como uma afronta à sua honra. Ou seja, ele valorizava ali muito a sua espada e o caminho de espadachim. E ele ao ter perdido para o Zoro lá em Thriller Bark e ter passado a sua espada adiante, a Shusui, eu acho que depois de ter visto Monsters, esta cena ganhou um peso muito maior na minha visão. Porque aqui nós temos todo o contexto de como o Ryuma lidava com o caminho do espadachim e a importância que ele dava à sua espada. Basicamente fazia parte da vida dele, faz parte do corpo dele. Ele próprio diz isso lá no anime. Então, aqui, ao vermos o Ryuma ceder a sua espada a Shusui, ele passar essa espada adiante, é meio como se ele passasse a sua vontade para o Zoro. E lá está, o One Piece tem muito disso de vontade herdada, da pessoa que vem a seguir, vai herdar a vontade do pessoal que já cá estava. E isto aqui, depois de ter visto o Monsters, foi esta cena que eu captei. E eu achei isto aqui um detalhe muito foda, que realmente é uma coisa que fica assim meio escondida, mas se uma pessoa parar para analisar, uma pessoa vai reparando nestes detalhes e é incrível ver que aqui, lá está, o Ryuma aceitou o Zoro como o sucessor da sua vontade, como espadachim. E isso aí, incrível. Eu acho que o One Piece, por ter um world building tão grande e tão rico, eu acho que o Oda, se ele quiser, ele consegue ir fazendo vários spin-offs do One Piece, a contar várias outras histórias que eu tenho a certeza que muita gente iria querer ver. Como, por exemplo, eu adoraria ver como é que foram os primeiros anos do Roger, quando ele ainda era ali novato, enquanto ele nadava com o chapéu de palha e tal. Eu adoraria ver como é que o Roger foi andando pelo mundo do One Piece e ir recrutando os seus tripulantes, ou até mesmo uma história a contar como é que foi o passado do Dragon na marinha, ou então histórias a contar coisas sobre as luas do One Piece, ou sobre o povo que lá vivia, ou os piratas espaciais. Tipo, é tanta coisa que nós não sabemos sobre o mundo do One Piece, é tanta coisa que dá para explorar, que se o Oda quiser, mesmo depois do One Piece acabar, ele pode estar aí a lançar anime por um bom tempo, porque material vai ter e eu tenho a certeza que muita gente vai querer ver. Mas é basicamente isso que eu queria comentar neste vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não se esqueçam de deixar o like. E aí, para quem viu o anime Monsters da Netflix, o que é que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Repararam em algum detalhe que eu não comentei neste vídeo? Deixa aí nos comentários que eu vou querer saber também. No mais, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistirem, portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!